Olá pessoal, estamos aí prontos para mais uma live da CDL Divinópolis. Hoje nós teremos a participação bem bacana, muito honrado de ter aqui com a gente o deputado federal Thiago Mitrô, que é do Partido Novo de Minas Gerais. E a gente vai falar de um assunto muito importante. São todas essas discussões que estão acontecendo dentro do Congresso Nacional a respeito de medidas que podem proteger os trabalhadores e também os empregos e as empresas nessa nossa crise do coronavírus. Vamos aguardar aqui a entrada do Thiago. E a gente já teve numa sequência de lives nas últimas semanas conteúdos muito bacanas. Tivemos com o Tadeu Sancler, que é um advogado. Nós tivemos com o Túlio, um contabilista. Com o Thiago Silva, que está aqui presente com a gente também, que falou informações muito legais aí a respeito de vendas, muitas ideias nesse momento de crise. Tivemos com o Josimar, e com o Rafael Rios, e também com a Áurea, um conteúdo muito legal de marketing digital. Todas essas lives vocês podem conferir na nossa página do YouTube. Ficam lá, gravadas lá. Tá dando um probleminha aqui para a participação do Thiago. Ele solicitou o Instagram, deu uma bloqueadinha. Vamos tentar novamente. Segundo, pessoal. Está aparecendo aqui que ele não consegue participar com a gente. Vamos aguardar um pouquinho aqui para dar certo, gente. Ok. Aquela toda estratégia, né, que a gente faz. Vamos sair e entrar de novo. Vamos lá mais uma vez. Agora Alô? sim. Olá, Thiago. Tudo bem? Eles, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Nesse momento de muita dificuldade para os empreendedores, né, que estão nos acompanhando. Mas a ideia é que a gente tenta trazer soluções, o que está sendo discutido, né? Vamos tentar deixar a informação um pouco mais quente aí, deixar o dia do pessoal melhor um pouco também, para conseguir planejar, né? Com certeza, até ouvi hoje, achei curioso, para a gente mudar a interjeição de cumprimentar as outras pessoas, né? Que não está dando mais para perguntar tudo bem, né? Porque as respostas não vão, infelizmente, não dá para ser um simples tudo bem como a gente estava acostumado a fazer. Vou ter que fazer outra pergunta aí. É verdade. A gente tem agora, entre os empreendedores que a gente tem conversado, e aí, dentro do possível, está tudo bem, né? Porque Pois é. é um cenário de potencial desemprego, potencial de fechamento de empresas. Então, assim, realmente, claro, estando num momento como esse com saúde, tudo que não deixa de ser uma crise de saúde, mas em negócios está difícil de estar bem, né? Pois é, infelizmente, não tem outra alternativa que não encarar a realidade. A crise chegou, ela vai permanecer por aqui mais tempo do que todos nós gostaríamos e temos que cada um se adaptar, os empreendedores, trabalhadores se adaptarem e nós lá no Congresso, junto com o governo, dar respostas que possam minimizar esses efeitos. Bacana. Tiago, como eu comentei, e o pessoal que está nos acompanhando aqui, até tem uma CDL de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bacana, está participando com a gente, estamos atingindo muitos lugares. A ideia é que a gente consiga trazer, né, aqui para os empreendedores que nos acompanham, funcionários do comércio, a sociedade de forma geral, que sempre acompanha os meios aqui da CDL, para que consiga ter um panorama de como que o Congresso está vendo essa situação, o que já foi aprovado, o que tem ainda que pode auxiliar e tirar a dúvida do pessoal, que muita gente está com dúvida, que saiu muita coisa nos últimos tempos. Praticamente os empreendedores viraram quase que advogados, né? Está acostumado a comprar, vender e fazer marketing, agora é ler decreto, medida provisória, quase que contabilistas e advogados. Mas vamos lá.
o que eu queria que você nos comentasse, né? Primeiro, qual que é a visão, de uma forma geral, do Congresso sobre essa situação? O que está sendo pensado como formas de apoiar a sobrevivência das empresas e os empregos também? E a gente conversar um pouco do que já foi, talvez na sequência do panorama, mas explicar um pouco do que já foi tratado, o que já foi aprovado, o que não foi aprovado, o que as pessoas podem esperar para o futuro também. Vamos lá. Como que está o cenário geral, né, e o que já rolou no Congresso? Bom, vamos lá, Luiz, correndo o risco de chover no molhado aqui, que eu sei que todo mundo está lendo e ouvindo muita coisa sobre coronavírus, sobre essa crise, mas tentar em um minutinho aqui resumir o panorama, né? Essa é uma crise que tem aspectos de saúde, aspectos sanitários e aspectos econômicos decorrentes da resposta de saúde que está sendo dada, né? Esse é um vírus que ainda muitos dos efeitos dele são desconhecidos por ter surgido recentemente, que está gerando esses efeitos graças à sua velocidade de contágio. Já atingiu nosso país aí no início de uma propagação que se espera para as próximas semanas, e a única forma científica de você reduzir hoje a curva de contágio do vírus, dado que ainda não existe uma vacina, dado que ainda não se tem comprovadamente um remédio que trate a doença causada pelo vírus, é o isolamento social, né? Uma vez que é um vírus transmitido, assim como o da gripe, não é uma gripezinha qualquer, mas, assim como o vírus da gripe, é transmitido pela troca ali de contato entre as pessoas. Você está com o vírus, você espirra na sua mão, cumprimenta alguém, essa pessoa depois coloca a mão na cara, e essa é a forma como o vírus hoje se transmite. Então, para minimizar a velocidade de transmissão do vírus, a gente precisa ter esse isolamento social. Agora, o isolamento social tem o lado positivo de diminuir a velocidade do contágio do vírus e tem o efeito colateral disso, que é reduzir a atividade econômica naturalmente, né? Você tem atividades diretamente mais afetadas, especialmente aquelas que envolvem aglomeração de pessoas, cinemas, casas noturnas, shoppings e por aí vai. Restaurantes também, né? Restaurantes, exato. E você tem aquelas outras que vão ser afetadas eventualmente por medidas mais restritivas que determinados municípios, de acordo com a curva de contágio presente ali, estejam, ou até pela diminuição natural do fluxo de pessoas, né? Então, você pega atividades de viagens, por exemplo, elas estão todas afetadas. Todo o setor ali de turismo, transporte está sendo afetado. A gente tem aqui na CDL em Divinópolis desde agências de turismo associadas, que estão muita dificuldade, até empresas que vendem mala de viagem, né? Assim, a cadeia inteira do turismo afetado, hotéis, restaurantes, isso realmente é um dos mais afetados. Exato. Então, o que acontece uma vez que esses setores todos estão sendo afetados por uma decisão de preservar a coletividade, né? Não é porque a empresa tem uma gestão ruim, porque tomou uma decisão errada de negócio. Se fosse isso, a empresa deveria ter ali condições por conta própria, pensar em alternativas, mas por regras impostas para se preservar a coletividade que essa diminuição da atividade econômica está acontecendo. Então, nada mais justo do que o governo deu um suporte tanto para as empresas quanto para os trabalhadores nesse momento, onde a receita, o faturamento da empresa vai estar severamente afetado e também, em consequência, de trabalhadores informais e formais que, porventura, vão ficar ali desassistidos nesse momento, né? Então, perfeito. Esse que é o panorama, e nós estamos cientes disso e trabalhando tanto do ponto de vista de conseguir aumentar a capacidade do sistema de saúde brasileiro, para que o impacto, né, das internações, especialmente em UTIs, que precisam de respiradores, possam ser minimizados, né, não haja o colapso do sistema de saúde, quanto possa ser dado esse socorro às empresas e aos trabalhadores. Nesse lado, em relação ao socorro mais emergencial para a área de saúde, a gente vê que tem o orçamento de guerra, está sendo replanejado algumas coisas. Vai dar tempo? Porque tudo é para ontem, né?
Dá tempo, o Congresso consegue disponibilizar dinheiro, o governo, na parte executiva, consegue chegar na ponta? Vamos falar, nós estamos no interior. Chega no interior de Minas Gerais um resultado a tempo? Olha, Luiz, nós do Partido Novo, eu particularmente, eu sou alguém que tem uma preocupação muito grande com o tamanho dos gastos do governo, né? Porque, no fim das contas, quem financia o governo somos todos nós com os nossos impostos. Se o governo tiver um custo muito alto, a sociedade que vai ter que pagar por esse custo. Agora, numa situação como essa, onde você precisa dar uma resposta muito rápida, né, para um inimigo desconhecido, né, e com um ambiente de muita incerteza, eu acho que a decisão correta que o Congresso tomou foi ter aprovado o estado de calamidade pública, onde desobrigou o governo federal a cumprir com as metas fiscais deste ano, né? Então, por este período temporário, o governo tem carta branca, digamos assim, ele tem que, obviamente, submeter ao Congresso as decisões, etc., mas ele não tem uma meta fiscal. Então, ele pode conseguir recursos, né, conseguir empréstimos sem limite para que possa responder. Logística e capacidade de produzir os equipamentos e ter as respostas. Opa, eu travei aqui. Deu uma travadinha, mas agora tá normal. Pode continuar. Voltou, será? Voltou. Alô? Tá me ouvindo? Beleza, vamos lá. Tá, beleza, então vamos lá. Então a grande questão hoje, por incrível que pareça, por essa questão da característica temporária, não é necessariamente de ter os recursos, mas de conseguir empregar os recursos naquilo que precisa. O que precisa? A gente precisa de leitos de UTI, a gente precisa de respiradores, a gente precisa de testes, né? De forma bastante simples, assim. Obviamente, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores de saúde e para a própria população também, como as máscaras, né, que estão sendo muito faladas. Então, hoje, o grande gargalo para a resposta da área de saúde é a velocidade com que nós conseguimos esses insumos e aumentar essa capacidade do setor de saúde. E, infelizmente, isso demora, né? O Brasil não produz os testes todos que precisa, tem que importar. Existe uma série de burocracia que está sendo derrubada para se produzir de proteção individual. Então, a gente está tomando as medidas necessárias para isso, mas vai levar um tempo e o esforço nosso é para que o tempo para se conseguir os insumos de saúde seja um tempo que convirja ali para que a aceleração da curva de contágio não ultrapasse a nossa capacidade de atendimento da população. Tiago, esse impacto fiscal que pode gerar nesse ano, a gente já vem de anos desde 2015 com déficit fiscal, se não me engano, 2014. Esse ano certamente vai dar um déficit ainda maior, né? Um déficit primário ainda maior. O que a gente pode esperar dos anos Luiz, seguintes? agora eu que não estou te ouvindo direito. Vamos lá. Tá? Não sei se é a minha conexão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa para melhorar isso. Beleza. Você me ouve bem? Beleza. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela velha tática de sair e entrar de novo para ver se melhora. Beleza. Só um minuto. Pessoal, vamos aguardar um minutinho aqui. Retomada do Tiago. Vamos lá. A gente estava falando já a respeito de impactos fiscais que podem haver esse ano. Vamos ver a opinião dele a respeito disso, planejando já para os próximos anos. Está retomando aqui, vamos lá.
Vamos lá, deu uma travada de novo aqui. Vamos tentar mais uma vez, hein, pessoal? Um minuto. Bom, para quem está acompanhando também, vamos aproveitar e fazer algumas orientações para os lojistas, aqueles que são de Divinópolis e nos acompanham também. Nós temos já uma perspectiva dentro desse mês, que até o dia 13 de abril, o comércio de Divinópolis estará fechado, né, com certeza. E na sequência, ainda em abril, será avaliado nesse dia 13 a possibilidade de retomada. E nessa sequência vocês acompanham aqui nas redes da CDL que a gente vai informar para todos, sempre que forem tomadas novas decisões. Ok. Bom, pessoal, vamos fazer um encerramento provisório da live. Na sequência, a gente retoma, tentando novamente aqui a conexão, que está dando algum probleminha aqui. Na sequência, a gente retoma com vocês. Obrigado por acompanhar. Vamos dar sequência em alguns minutos. Grande abraço. Pessoal, boa tarde. Vamos retomando aqui. Aos poucos vão entrando aí algumas pessoas. A gente vai dar sequência aqui em breve, em alguns minutos, na live com o deputado federal Thiago Mitrô, que está passando para a gente aqui na CDL de Divinópolis um panorama de como estão as discussões do Congresso Federal a respeito do coronavírus, as perspectivas, o que tem ali de informação, o que pode ser relevante também para que a gente possa trazer para o empreendedor aqui de Divinópolis. A gente teve alguns probleminhas aqui de conexão, vamos tentar novamente de novo para a gente tentar dar uma sequência legal com qualidade para todos que nos acompanham. Vamos aguardar aqui a conexão com o deputado federal, Thiago Mitrô. Agora voltamos. Opa, vamos ver se agora vai. Parece que quem está nos acompanhando está ouvindo eu e você. Então, vamos dar sequência aqui que não tem muito mistério, não. Beleza, vamos ver. Aonde que a gente parou, meu? Você já fez um cenário para a gente do que está em pauta, né? O que é o cenário, o contexto dessa crise, da redução, da necessidade de isolamento social como medida preventiva e o que está sendo colocado e seus impactos na economia. Eu tinha te perguntado a respeito desse impacto fiscal que pode acontecer esse ano. A gente já vem desde 2015 ou 2014 com déficits primários, então já não é uma situação fiscal confortável. É diferente da Alemanha e outros países aí que tinham uma gordura boa para queimar. O Brasil não tem. Eu queria entender de você qual que é o impacto que isso pode ter também para os próximos anos. É um risco também de perder o que a gente tem feito recentemente de controle financeiro, de controle dos gastos do orçamento da União, ou não? Você enxerga que é algo agora muito focado para esse ano e que a gente tem uma chance de retomada breve na recuperação do quadro fiscal? Luiz, acho que essa é uma preocupação muito relevante, né? Porque, como você falou mesmo, não é que o Brasil estava com condições fiscais adequadas, né? A gente vinha lutando e continuamos para fazer o ajuste fiscal do país. E eu acho que justamente para que a gente consiga separar a necessidade de recursos para o combate à crise, seja do ponto de vista sanitário ou econômico, que nós aprovamos na Câmara na semana passada, que vai ser aprovado, tudo dando certo, no Senado esse ano, o chamado orçamento de guerra, que teve como objetivo justamente separar o orçamento recorrente, digamos assim, da União do orçamento das ações de resposta à crise. Tanto para que fique mais claro e transparente o custo dessas ações, quanto para que não se misture as ações temporárias com ações permanentes, né? O Friedman já dizia que nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Todas aquelas coisas temporárias acabam ficando, então acho que foi uma ação bastante importante do Congresso para fazer essa separação e impedir que essas medidas de socorro à crise agora acabem
permanecendo depois em pé, são a retomada do ajuste fiscal importante para o país. Bacana. Uma dúvida que surge com muita frequência, eu não sei se você vai conseguir respondê-la, mas os empreendedores aqui da cidade, os funcionários, principalmente do comércio e vários setores de prestação de serviço, nos perguntam a todo momento. Você que está aí no Congresso consegue ter alguma perspectiva? Até quando duram essas medidas de isolamento? Tem uma perspectiva disso se acabar, se afrouxar? Tem estudos que mostram alguma luz no fim do túnel? Porque parece que não vai acabar nunca aqui para a gente que está na ponta aqui. Olha, Luiz, infelizmente essa é a pergunta que ninguém consegue responder. O vírus ainda é muito novo, a propagação dele é muito nova e você não consegue traduzir o que acontece na Alemanha, na Itália, para o que acontece no Brasil ou no Equador. A gente tem respostas muito diferentes do vírus. Você pega países que teoricamente são parecidos, como a Alemanha e a Itália, tiveram ali curvas de crescimento muito distantes. A Alemanha teve a característica que a população que primeiro se contaminou, a população mais jovem, então teve taxas de mortalidade muito baixas. Na Itália foi o contrário, né? Aí o pessoal fala, mas o Brasil, demografia outra, é um país tropical, calor e tudo, beleza, mas aí a gente vê no Equador, que também é um país tropical, que também, né, tem temperaturas muito diferentes, que Guayaquil, por exemplo, o governo não consegue coletar os corpos das pessoas que estão morrendo nas casas. Então, infelizmente, a gente vai ter que ser um dia após o outro. O que eu acho que é o papel do poder público ter critérios para adoção das medidas restritivas, monitoramento constante da curva de contágio e da ocupação dos leitos do sistema de saúde para medir e prazos para revisões periódicas. Não adianta hoje falar que vai ser 2 meses de duração e não adianta falar que vai ser 3 dias. Eu acho que ali um período de 15 em 15 dias, de acordo com esses indicadores que eu falei, você ter reavaliações, eu acho que é o mais prudente e o que vai nos dando um certo norte. E dada essa incerteza toda, o que eu acho que todos nós temos que fazer é aquela história de ter uma esperança de que aconteça o mais rápido possível. O melhor cenário é que o isolamento dure o mínimo possível, mas se preparando para que ele dure bastante tempo. Então, eu acho que as ações dos lojistas e dos trabalhadores do comércio têm que ser tomadas para que o isolamento dure várias semanas, para que a gente consiga se preparar para isso adequadamente, caso, infelizmente, esse seja o cenário. Sim. Aqui em Divinópolis, para a gente te atualizar também, e quem está acompanhando, que é daqui, que ainda não teve essas informações, aqui a Prefeitura da cidade tem um comitê de enfrentamento que já definiu até o dia 13 de abril o comércio estará fechado, né, assim como outros segmentos de serviços, como nós já falamos, que tem aglomeração. E a perspectiva que já foi dada também é praticamente o mês de abril todo fechado. E para isso, para que o empreendedor consiga se planejar e de alguma forma tentar minimizar esses prejuízos, que o prejuízo ele vai ter de toda forma, mas tentar minimizar isso, o Congresso já aprovou algumas medidas provisórias que foram colocadas, uma mais tempo atrás, outra no final da semana passada. Você pode nos explicar o que hoje o empreendedor tem que já está aprovado, que ele pode tentar minimizar os seus danos aí e, eventualmente, também segurar a mão de obra dele sem que haja necessidade de demissões? Claro, aí a gente entendendo como que o setor produtivo no Brasil funciona, né? O setor majoritariamente de serviços, cerca aí de 70% a 75%, né, do nosso PIB é do setor de serviços, onde se encontram o varejo, os lojistas em geral, e esse é um setor que depende invariavelmente de movimento. Né? Ao contrário de países industriais, onde você não produz a peça da máquina lá, sei lá, a roda de um carro, você produz 100 por mês, esse mês você produziu 0.
Aí no mês que vem você compensa, você produz 200. Uhum. Agora, o salão de cabeleireiro, eu não fui cortar cabelo semana passada por conta do isolamento, eu não vou cortar o cabelo 2 vezes semana que vem. Sim. Né? Eu não comi no self-service semana passada, eu não vou comer o dobro no self-service semana passada. Então, cinema, a mesma coisa, né? Um show. Cinema, a mesma coisa, show. Então, infelizmente, vai ter um impacto relevante. Acho que isso, eu não estou falando para ser pessimista, mas eu acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é. Vai ter um impacto muito grande na economia do Brasil e por isso que, independente de qualquer ação do governo, eu acho que cada empreendedor, cada lojista e cada indivíduo deve tomar ações para conseguir segurar a caixa, né, e o orçamento da família, abrindo mão de tudo aquilo que puder gastar. E, obviamente, no caso do empreendedor, pensando em formas alternativas de aumentar o seu faturamento. Então, será que existe alguma forma de eu ir para o online, eu atender a domicílio, né, eu migrar a minha forma de operação para minimizar queda de faturamento agora? Então, acho que isso é algo que todo mundo tem que fazer. E aí, respondendo o que você trouxe, no setor de serviços também, a gente tem uma característica que uma parte muito relevante das despesas que o empreendedor tem com o pessoal. A gente tem aquelas despesas mais recorrentes das concessionárias de água, luz, e gás e tudo, que os governos já estão tomando medidas para que haja um período maior de pagamento dessas contas e que não seja suspendido o serviço por não pagamento. O governo de Minas já tomou essa medida aqui no estado, por exemplo. Ampliar crédito para os empreendedores, aí a Caixa Econômica, o BNDES, tem estabelecido linhas de crédito junto a isso. O Banco Central aumentou o volume de recursos que os bancos podem repassar também, com aquela questão da redução do compulsório, que é o tanto de dinheiro que o banco tem que segurar no caixa e que não pode emprestar. Então, o Banco Central também diminuiu, na verdade, a necessidade compulsória para aumentar a oferta de crédito no mercado. E nós tivemos, na semana passada, a edição da medida provisória 636, que oferece uma flexibilização da legislação trabalhista para o empreendedor, para que ele possa reduzir a jornada de trabalho dos funcionários ou ali, suspender o contrato de trabalho temporariamente. E, obviamente, em contrapartida a isso, o governo vai ajudar financeiramente os trabalhadores nesse período também, para que não tenha uma queda de renda abrupta para o trabalhador que tiver sua redução da carga horária ou o contrato de trabalho suspendido agora. E é sempre importante falar também, Luiz, que essas medidas são pelo seguinte: por que a gente está socorrendo as empresas? As pequenas e médias empresas no país são responsáveis por 95% dos empregos formais no Brasil, né? E elas são aquelas que menos têm caixa e condição de crédito em boas condições, normalmente, né, para conseguir sobreviver a um período de crise como essa. Então, se a gente não socorrer essas empresas, elas vão acabar quebrando no meio do caminho, fechando as portas, e isso vai tornar muito mais difícil a retomada econômica depois. Que uma coisa o empreendedor suspende o contrato de trabalho durante 2, 3 meses, a economia retoma e os empregos são retomados. Outra coisa, a empresa fechou as portas, né? E você retomar uma empresa que fecha as portas demora muito mais tempo, né? Então, essas medidas são muito importantes também. Sim. Né? Eu entendo que os lojistas, obviamente, entendem a importância disso, mas muitas vezes a população em geral acha que socorrer o empreendedor é ruim para a população. Não é, muito pelo contrário, a gente precisa salvar as empresas para que os empregos sejam salvos igualmente. Até para a gente dar uma dimensão para quem está acompanhando e para você também aqui de Divinópolis, nós temos 4 mil empresas de comércio aqui, 6 mil empresas de serviços. O comércio emprega formalmente 15 mil pessoas e o serviço 22 mil pessoas. Então são 37 mil trabalhadores formais nesses segmentos, e essas medidas certamente, eu posso falar porque a gente já está acompanhando com muitas pessoas,
vai segurar muitos empregos aqui na cidade. Né? Sem essas medidas como a redução de jornada de trabalho ou a rescisão temporária de trabalho, eu acredito que o impacto de desemprego seria muito mais impactante, e também a próprio encerramento de atividades, né, que vai acontecer, mas eu acredito que essas medidas já possam dar um fôlegozinho aí para algumas empresas conseguir alguns meses a mais para sobrevivência, né? Tiago, Exato. E aí, Luiz, só um ponto importante falar, como essas medidas foram feitas, editadas por medida provisória, elas já estão valendo. Uhum. Então, o empreendedor ou lojista, sugiro que já entre em contato com o advogado trabalhista para entender como fazer. Algumas ações podem ser feitas em acordo individual com o trabalhador, por exemplo, a redução de salário com redução de jornada, até 25% pode ser individualmente com o trabalhador. Se precisar ser além disso, tem que ser acordo coletivo. Né? Então, já sugiro àqueles empreendedores que ainda não fizeram que entrem em contato com o contador, advogado trabalhista, para entender já as ações que de imediato já podem ser tomadas com a edição da medida provisória da semana passada. Existe uma certa insegurança também, parece que já houve algum partido que questionou a medida provisória. Tem essa perspectiva de se perder essa possibilidade, ou é coisa... Como você avalia, né? Talvez um sentimento, uma percepção de quem está no Congresso? Não, acho que existe... obviamente você sempre vai ter diferentes visões dos partidos e dos parlamentares, mas eu acho que existe uma maioria para ajudar positivamente na tramitação dessa medida provisória, e eu acho que é pouco provável, o judiciário me parece também estar ali consciente da importância de medidas assim, então eu acho que é pouco provável uma suspensão da medida provisória, mas se houver, quem seguiu a força da lei que tem a medida provisória não vai ser punido posteriormente. Pode ser que ele tenha que depois adaptar ali o que foi feito de acordo com o texto modificado aprovado pelo Congresso ou uma eventual decisão judicial futura. Uhum. Mas a medida provisória editada já é lei. Então, quem tomar decisões baseadas nessa lei, não tem como ser... Está respaldado, não tem como ser punido depois por estar seguindo o que hoje é lei, que é o texto apresentado na medida provisória. Tiago, nós estamos com muitas pessoas acompanhando aqui também, que são profissionais liberais, que podem ter também alguma demanda diferente do que a gente está comentando até então. Houve também um apoio, está em andamento um apoio para aquela pessoa, aquele trabalhador informal ou aquele empreendedor informal também, que nós temos muitos no Brasil, micro e pequenas empresas individuais, enfim, o que esse autônomo, MEI, informal, ele também vai ter um suporte de alguma forma nesse momento, né? Conta pra gente sobre essa medida. Exato, isso a gente aprovou e foi sancionado na semana passada, aquilo que está se chamando do Corona Voucher, né? Que são aqueles R$600 de apoio para as famílias que têm trabalhadores informais, MEIs, quem recebe Bolsa Família, né? Os cálculos aí chegam até metade da população que poderia ser beneficiada por isso, até 100 milhões de brasileiros praticamente beneficiados por isso. Foi aprovado pelo Congresso, sancionado já pelo presidente, agora entra naquela fase da operacionalização, né, que ainda não teve, não foi dada clareza de como esse recurso vai chegar à ponta. A gente tem que entender o lado também, né, de que você não consegue montar um sistema robusto como esse de uma hora para outra, então alguns dias aí vão ser certamente necessários, mas imagino que essa semana a gente tem novidades de como vai ser operacionalizado isso, se é através de inscrição no cadastro único junto aos CRAS,
vai ter caso a caso também, e provavelmente os MEIs vão ser uma forma, quem está no Bolsa Família outra forma, né, os trabalhadores informais de outra forma. Informal então, possivelmente é o que tem maior dificuldade, né, até de chegar no cadastro dessas pessoas. Exatamente, né? Mas estão surgindo sugestões e imagino que essa semana o governo certamente vai avançar e já dar mais clareza para a população de como isso vai ser feito. Vi um comentário que passou aqui da questão de conta de água, luz para pessoa física. Depois seria bom confirmar essa informação, mas o entendimento que eu tenho é que da mesma forma a pessoa física pode negociar com a concessionária, está garantido que caso ela não possa pagar a conta na data prevista, não vai ter interrupção de serviço também para as famílias, tá? Então não é algo só para o empreendedor, também as pessoas físicas estão sendo atendidas nesse sentido. Uma pergunta, Thiago, se você tem acompanhado dentro do Ministério da Economia, se já foi passado algo por Congresso ou eventualmente até mesmo uma iniciativa do Congresso em relação ao planejamento de recuperação econômica, né? Já pensando nessa saída, o que nós já podemos entender? Atividades que vão ser atualizadas, o que o governo vai se envolver de alguma forma, como que ele está planejando essa retomada da atividade econômica nos próximos meses ou anos, inclusive? Olha, Luiz, vou andar aqui um pouquinho para acender a luz que está ficando escura aqui. Beleza. Mas, sendo bem sincero, a gente tem atuado principalmente agora na resposta ao período de socorro, né? Uma vez que elas ainda não foram todas dadas, a meu ver, na altura que precisariam, nessa própria MP 636 que eu mencionei, ela ainda não foi nem votada no plenário da Câmara, não foi apresentado um relatório ali, não teve um relator designado ainda, talvez tenha tido alguma atualização hoje. Então nós estamos mais focados hoje nas medidas realmente de socorro no período, mas óbvio que a gente vai precisar de medidas para retomada. E a meu ver, o que está ficando claro, a gente vai precisar cada vez mais dar condições para que o setor privado não precise lidar com a burocracia do Estado para retomar, né? O que a gente está fazendo agora, tanto para ter uma resposta mais rápida na área de produção de insumos para a saúde, como máscaras, álcool em gel, etc., foi flexibilização de regras que não tinham por que existirem. Uhum. Então a gente tem uma burocracia muito grande. Tudo que está sendo feito agora, boa parte do que está sendo feito é flexibilizar legislações que eram rígidas demais. Então acho que a gente vai ter que ter um debate no Congresso, junto ao governo, que, olha, essas legislações rígidas que existiam, elas estavam atrapalhando a gente, vão atrapalhar na retomada. Então, o que pode ser feito aqui para que você consiga manter essas flexibilizações para que o comércio, né, e o setor produtivo em geral possa retomar o seu crescimento mais rápido? Então, acho que esse é um caminho. E, por outro lado, medidas estruturais que já eram importantes antes vão continuar sendo ainda importantes e cada vez mais, na verdade. Então, a reforma tributária, a reforma administrativa, aquilo que nós estávamos fazendo para desburocratizar o Brasil e também para permitir que o setor público tenha um tamanho mais compatível com a riqueza que se produz no Brasil, vai ser muito necessário depois também para dar mais confiança para investidores e para o setor privado de que o caminho do país é realmente de retomada econômica e, com isso, quem tem capacidade de investimento possa fazer assim que possível. Eu vou formular uma pergunta aqui, pegando um apanhado das participações. Em cima do que você falou, né, das perspectivas de ter um resultado que mostre que o Estado ele vai permitir que o empreendedor ele faça essa retomada, nós temos algumas coisas que, como sociedade, como empreendedor, como funcionário, como sociedade de forma geral, é difícil de entender. A Lohana França destaca aí os privilégios que os juízes têm de auxílio moradia, que chegam a 2 bilhões. Nós temos um fundo eleitoral, um fundo partidário de uma forma monstruosa e que também... Bom, e aí, o que vai ser dado de contrapartida também dos gastos orçamentários aí do governo que
desses privilégios dos funcionalismos de alto rendimento, de alto salário, dos políticos, enfim. O pessoal está procurando saber. Emendando aqui nessa pergunta, né, o Renato da Drogaria São Geraldo, que ele fala o Simples foi simplesmente prorrogado para o final do ano. Então, na prática, a despesa ela vai chegar rápido também, né? Será que poderia ter chegado aliviar isso aliviar essa parte fiscal do empreendedor? Ao mesmo tempo é difícil de entender, é uma situação de não prorrogar de uma forma maior e ter um alto privilégio, enfim. Explica para a gente esse contexto, o que você pensa e o que o Congresso, de forma geral, pensa também. Tá certo. Em relação a essa dúvida última do Renato, eu concordo, assim, Renato, obviamente não é que em dezembro a gente já vai estar com as contas em ordem, né? E mesmo passado o pico do contágio no Brasil e à medida que gradualmente as medidas restritivas sejam revogadas, eu acredito que vai demorar para a gente voltar ao nível de atividade econômica que tinham anteriormente, porque nós, seres humanos, né, não somos ali previsíveis e não, agora tirou essa restrição, todo mundo volta a consumir como consumia antes. Então, eu acho que é incerta, né, a reação da sociedade, uma vez que as medidas forem sendo revogadas quando se tiver condições de saúde para isso. Então, meu ponto de vista é que vai demorar muito mais do que a gente está imaginando a se ter o nível de atividade econômica que se tinha até janeiro, fevereiro desse ano. Então, concordo contigo que vários desses prazos de pagamento que estão sendo colocados agora por um período mais curto, a meu ver, vão ter que ser dados prazos maiores ali, só que aí volta aquela história de um dia após o outro. A gente está tudo muito incerto para que seja batido o martelo de determinados prazos. O que eu acho que vai acontecer são revisões periódicas de todos esses elementos. E em relação ao primeiro ponto que a Lohana perguntou, eu tenho todo o respeito por servidores públicos, né? Eu sou filho de servidores públicos, meu pai e minha mãe são aposentados, um do governo do estado, e a minha mãe no governo do estado de Minas e meu pai do governo federal. Então, tenho um enorme carinho e respeito por funcionários públicos. Agora, a gente tem que entender que nós estamos passando uma crise sem precedentes no Brasil, que está afetando praticamente a sociedade inteira, exceto quem tem estabilidade ali e o salário garantido no final do mês. Então, se privilégios como salários exorbitantes, esses auxílios infindados e tudo já eram alarmantes antes da crise, agora, para mim, são injustificáveis. Por mais que não seja isso que vai resolver a conta da resposta à crise, eu acho que existe uma questão moral e de solidariedade que deveria ser tomada agora, de cortar esses privilégios todos que existem, né, juiz que ganha 40 mil reais, ter auxílio creche e esse monte de coisa extra-teto, né? A gente tem um teto do funcionalismo hoje que são 39 mil reais, que, a meu ver, para alguém que trabalha no setor que não é o setor que gera riqueza para o Brasil, que somos nós, do setor público, né, por mais que a gente possa propiciar a geração de riqueza, quem gera riqueza é o empreendedor, é o indivíduo, ainda receber auxílios extra-teto e não terem minimamente uma contribuição de, dependendo de quanto ganha, 10, 15, 20% do salário, eu acho que é imoral. O Novo, né, já propôs isso no Congresso, a gente ia colocar isso em votação semana passada, na questão de poder destinar o fundo eleitoral que cabe ao Novo para o combate ao coronavírus. A gente nem propôs extinguir o fundo, porque a gente sabe que tem uma resistência muito grande de boa parte do Congresso a isso. A gente só queria que os cerca de 90 milhões que o Novo tem acesso esse ano de fundo eleitoral e fundo partidário pudesse ser destinado para o combate ao corona. E a gente sofreu uma manobra, infelizmente, na sexta-feira, que impediu isso de entrar em votação, e estamos agora negociando outras formas de poder fazer isso. Mas tem tido uma insensibilidade muito grande dos líderes dos partidos tradicionais e uma insensibilidade muito grande
também dos sindicatos de servidores públicos em relação a essa proposta. É incrível, assim, mas é uma falta total de descolamento da realidade para mim. A gente recebeu uma carta da Associação dos Juízes Federais falando que se eles tiverem que cortar, que eles, se diminuir a receita, vão ter que adequar suas despesas ao novo salário deles, como se essa não fosse o que todo mundo estivesse fazendo nesse momento, né? Assim, acho que eles vão finalmente descobrir que dinheiro não nasce em árvore, que você tem sim que adequar suas despesas à sua fonte de receita, né? Então estamos continuando lutando, infelizmente é uma luta que até agora tem sido um pouco ingrata, mas se a sociedade se mobilizar e continuar pressionando, eu acho que mais cedo ou mais tarde o setor público vai ter que dar sua contribuição também. E nós estamos ali diariamente insistindo para que isso aconteça. Tiago, já caminhando mais para o final, tem alguma perspectiva, projeto, medida provisória, algum passarinho que já soprou alguma coisa lá no Congresso de que vem algo novo que possa apoiar o empreendedor, os funcionários, os trabalhadores? Alguma medida que ainda não foi anunciada? Olha, Luiz, acho que as medidas mais macro são essas que eu falei, né? O voucher para o trabalhador MEI, autônomo, informal, etc., que já abrange quase metade da população, como eu falei. Por outro lado, o socorro ao comércio, flexibilizando ao comércio e ao setor produtivo em geral, né? Flexibilizando os contratos de trabalho e oferecendo linhas de crédito nesse momento. Acho que aí a gente abarca o grosso das necessidades mais imediatas. O que tem que acontecer agora é que essas medidas sejam definitivas e que a operacionalização delas sejam clareadas, que nem de todas ainda estão. Vale ter um site, não sei se já te passei isso, que é o Vamos Vencer do governo federal, que ele resume ali todas as medidas, se eu não me engano é gov.br/Vamos Vencer. A gente pode fazer a divulgação do site na CBL, na sequência, vamos reforçar, já fizemos, vamos reforçar para o pessoal acompanhar. Ótimo, ótimo. Ali tem o resumo de todas essas medidas. Se você é grande empresa, o que funciona para você? Se você é o pequeno, o que funciona para você, etc. E o que eu acho que, passadas essas medidas mais macro iniciais, aí a gente vai ter condição de olhar para setores e necessidades mais específicas. Então, eu tenho recebido, e fica aqui o convite, para enviarem sugestões para a gente também, tanto de restrições que você como indivíduo tem, burocracias que tem que vencer. Então, dá um exemplo, coisa simples assim, mas o Farmácia Popular, que é o programa de acesso a determinados medicamentos para idosos e para pessoas que têm determinadas condições de saúde, requeria que o indivíduo beneficiado fosse até a farmácia. Mas, poxa, se o idoso tem que ficar em casa, ele tem que ir até a farmácia, não dá. Sim. Então a gente conseguiu, nesse caso nem foi uma proposição legislativa, a gente atuou junto ao Ministério da Saúde para que eles mudassem a portaria para que pudesse ir um representante buscar o medicamento. Então a gente tem trabalhado junto à população para que nos informe dessas necessidades. Um outro caso também que eu tive contato, foi permitido agora a telemedicina no Brasil, foi regulamentada, tanto via portaria do Ministério da Saúde, projeto de lei aprovado, inclusive da deputada Adriana Ventura do Novo, aprovado no Congresso, e mudanças no Conselho Federal de Medicina na regulamentação. E aí eu tive contato com um empreendedor que queria abrir uma startup para oferecer, facilitar a telemedicina, e a abertura desse negócio era extremamente burocrático, porque as medidas de saúde empresas de saúde estavam classificadas como empresas de médio ou alto risco. Aí a gente atuou junto ao Ministério da Economia para que elas fossem classificadas como baixo risco, para que se diminuísse a necessidade ali, a burocracia ser vencida na abertura da empresa. Sim. E essas duas medidas onde a gente conseguiu atuar junto ao governo foram tomadas porque alguém levantou a bandeirinha para a gente. Então, caminhem para a gente dúvidas e restrições específicas que às vezes o seu setor, o seu tipo de negócio enfrentem
e que fiquem ainda mais evidentes nesse momento para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Então, acho que é esse o caminho, agora focar nas medidas mais macro, permitir com que elas estejam estabelecidas e daí a gente ir fatiando ali, desdobrando por casos mais específicos, outras medidas que sejam importantes para a gente destravar o setor produtivo nesse momento delicado. Estão surgindo algumas perguntas aqui, acho que eu não vou querer deixar de fazê-la então. É claro que você é um deputado federal, tá em Brasília, né, acompanhando na esfera federal, mas não deixa de ser do mesmo partido do governador de Minas Gerais. A gente sabe que você não está dentro da gestão, mas você tem acompanhado, até então o governo de Minas não anunciou nada efetivo de apoio para o empreendedor, nenhuma alteração em pagamento de impostos, praticamente nada ainda. Você sabe, dentro do que você tem de informação, se há alguma questão sendo discutida e ainda, né, que, já emendando as duas perguntas, o Sandro da Enzo Felipe colocou, da loja Enzo Felipe, a respeito das medidas do Ministério Público, que dentro de Minas Gerais tem atuado em cima de prefeituras que já criaram planos de reabertura do comércio. Qual que é a sua percepção? Claro, são poderes diferentes, mas vamos falar. Fala do governo de Minas e uma opinião do Ministério Público também. Bom, vamos lá. O governo, como você falou, eu não estou no dia a dia e como meu papel é acompanhar o governo federal, eu estou muito mais por dentro das medidas federais, de fato, mas tenho acompanhado e visto algumas medidas já no âmbito estadual para isso, como postergação do pagamento de alguns impostos, como o IPVA já foi postergado, junto às concessionárias de luz e de água, né, essa flexibilização no pagamento também e a garantia da não interrupção no serviço caso a conta não seja paga. Então, já estão havendo medidas aqui no governo do estado também. Agora, as medidas no governo do estado, elas não podem ser tão amplas quanto do governo federal por restrições ao próprio funcionamento. Então, o estado de Minas, assim como os demais estados, ele não pode contrair dívida, né? O governo federal pode contrair dívida, o governo estadual não. Então, ele não consegue expandir a sua capacidade de gastos tanto assim de uma hora para outra quanto no governo federal. E também o governo de Minas, é sempre bom lembrar, ele tem uma crise financeira, já estava numa crise financeira sem precedentes aqui no estado, e você tem uma série ali de regras na lei de responsabilidade fiscal que, se o governo não cumprir, você pode estar sujeito a algum processo de improbidade, etc. Então, infelizmente, existem mais amarras no governo estadual, isso em qualquer governo estadual, mas especificamente no governo que tinha já a sua capacidade de investimento muito reduzida, quase nula, na verdade, como o governo de Minas, mas tenho certeza que o governo está assim acompanhando e, na medida que for possível, vai anunciando outras medidas também. Em relação ao Ministério Público, aí acho que trabalhar junto dentro do processo legal, né? Hoje não existe nenhuma medida estadual que obrigue fechamento de comércio nos municípios. Né? O que tem o decreto estadual em resposta ao coronavírus, ele fecha aqueles estabelecimentos que têm aglomeração, como boates e salas de cinema, cartos e por aí vai. Agora, o comércio de rua, por exemplo, não está fechado pelo decreto estadual. Muitos municípios acabaram adotando decretos municipais para isso, mas o decreto estadual não tem. A gente tem que ver se o município estabeleceu ou não algum decreto e trabalhar para que haja essa prudência e um bom senso, querendo ou não, entre o nível da curva de contágio no município, sabendo que provavelmente a gente tem subnotificações em Minas, porque a capacidade de testes ainda é baixa, mas cientes disso, que as medidas estejam tomadas de forma adequada com o momento que cada município está. E aí a recomendação é que o município trabalhe junto ao Ministério Público
para evitar excessos ali das decisões do Ministério Público também. Sim. E, eventualmente, tendo excessos, que comuniquem a gente também. Eventualmente, nós podemos trabalhar junto ao Ministério Público Estadual e medidas excessivas de restrição não sejam adotadas ou obrigadas pelo Ministério Público sem o devido amparo legal, especialmente. Tiago, muito obrigado primeiro pelo tempo, né, na sequência, as informações que foram passadas, a disponibilidade também de ouvir aqueles segmentos que por acaso tenham alguma barreira de burocracia, dificuldade nesse momento também, que a gente possa levar essas demandas na sequência para você, caso, né, tenham segmentos impedidos aí de exercer alguma melhoria por conta de burocracia. É legal essa disponibilidade também. E deixar também a CDL de Divinópolis, a cidade de Divinópolis, sempre à disposição do que você precisar aí no mandato, que a gente consiga trazer resultados para esse momento de dificuldade para os empreendedores, para a sociedade. Obrigado pelo tempo, valeu demais. Que isso, Luiz, eu que agradeço o convite, à disposição. Não sei se a gente tinha chegado a anunciar o horário na semana passada, que eu não pude comparecer porque mudou ali o horário da sessão na Câmara, mas fico à disposição sua, da CDL, e de quem tiver acompanhado a live, para que nós possamos trabalhar junto ao governo federal. Eu tenho uma parceria forte com o Guilherme da Estadual aqui de Minas, para que possa levar junto ao governo estadual as necessidades e demandas de todo mundo que está nos ouvindo aqui. E conosco, como eu falei, a crise é forte, tanto na questão de saúde quanto econômica, vai sim deixar ali, nós vamos passar por um momento difícil, como já estamos passando, então temos que levar a sério essa crise, mas com a cabeça no lugar e com medidas corretas sendo tomadas, tenho certeza que a gente vai ter condição de sair com o mínimo de dano dessa crise e retomar o quanto antes o restabelecimento das nossas atividades dentro das condições de segurança e saúde necessárias. Então, obrigado pelo convite e contem sempre conosco aí. Obrigado, valeu. Obrigado também a todo mundo que acompanhou a live da CDL. Nós vamos manter aqui durante a semana também mais informações para os empreendedores. Muita coisa tem acontecido, a gente tenta trazer sempre convidados aqui para contribuir com os empreendedores, para a gente conseguir pelo menos planejar minimamente as nossas atividades. Mais uma vez, obrigado, Tiago. Obrigado a todos que nos acompanharam e acompanhem a CDL de Divinópolis ao longo dessa semana. Valeu!